cachoeiro. Oi, mundo! Carla Niland convida Lara e Mari para falar sobre arte e cultura. Boa noite, Carla. Boa noite, povo que está por aí nos olhando. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carla, Lara, quem está nos acompanhando. Pelotense com coração cassineiro, tá? Ai, é que tem essa questão, né? Esse coração cassineiro, ele é... O cassino tem uma coisa do apaixonamento que depois a gente não consegue mais se livrar, né? É. Rio Grande, eu gosto muito de Rio Grande. É claro, cassino é um balneário, um bairro. E, para mim, é um lugar fantástico, assim. Morro de saudades. Hoje estava olhando o pôr do sol aqui, um lindo pôr do sol, pensando, esse pôr do sol na beira da praia, fica muito bom, que o sol fica atrás, aquelas nuvens maravilhosas. É maravilhoso. Tem uma vista fantástica da tua sacada, né, cara? Nossa. Mas tu sabe que eu me mudei, né? Mas eu me mudei. Tu não tá mais naquele apartamento? Antes eu via o nascer do sol, agora eu vejo o pôr do sol. Tá. Olha. Não, mas continua sendo um lugar alto com uma vista bonita. Não sabia que ver o horizonte, é bom ver o horizonte, né? Ai, precisa, né? Ainda mais nessa cidade aqui que é. São Paulo. Sabe que e na pandemia, que estávamos todos dentro de casa, assim, uma das coisas que eu sentia muita falta era de ver o horizonte. Não era de, assim, claro, ir para a rua, encontrar as pessoas, óbvio, né? Isso tudo. Mas é uma coisa que o cassino nos dá, né? Por ser uma praia de mar tão aberto, a gente vê, é plano e aberto o mar, né? Então a gente vê aquele horizonte, assim, eu acho maravilhoso. Sinto a gente realmente se espraia, né? Com o olhar. É o significado real, né? Realmente se espraia. Gurias. E esse projeto Partícula na Estrada, a Lara, além de idealizadora, artista, né, atriz excelente, junto com a Mari, que também é idealizadora, me expliquem esse projeto, né, Partícula na Estrada, com um teatro de inovação. Como é que surge essa ideia, 2 em 1, 2 peças, né, num momento... E solo. O que mais me impressiona é... Tá bem, eu conheço a Lara, mas a gente teve um tempinho de convivência mais próxima, mas eu fico impressionada mesmo assim. Quero impressionada. Nos contem um pouco disso. Quer começar, Mari? Vamos conversando. Vamos conversando, pode falar, eu complemento na sequência. Assim, o Partícula na Estrada convida, ele vem muito mesmo da interação minha e da Mari, né? Ele é uma ideia nossa, assim, que surgiu da nossa cabeça, né? Através desse edital da PNAB. E a gente pode dizer que a gente está há 1 ano preparando ele, né? A gente já tem o resultado há mais ou menos 1 ano. Então, ele meio que pegou o final da pandemia ali, né, Mari? Meio que foi naquele movimento ali, saída de pandemia, e a gente estava querendo muito sair para apresentar, né, sair para a rua. A gente já tinha feito algumas coisas, né, não foi a primeira coisa depois da pandemia. Mas, assim, eu trabalho com solos há muito tempo, né, eu escrevo, aí por ter... agora neste momento eu estou no cassino, na casa da minha família, mas eu estou morando em São Paulo, em São Caetano, na verdade, do lado. Mas naquela época eu estava aqui e estava tudo muito apertado, assim, né? Por causa da pandemia, por questões da vida, e a gente estava querendo sair, e eu comecei ali, um pouquinho antes eu comecei a descobrir que eu gostava da escrita, da dramaturgia, né?
Eu sempre gostei de escrever, mas a dramaturgia nasceu de fato ali. Aí nasceu, escrevi O Alma na Pele, O Copo de Alga, que é o infantil. Eu já tinha muito tempo, mas ele veio ganhando várias formulações, reformulações. Já teve dupla com a Palhaça Palestina, com a Ingrid, já teve outros formatos. E estavam os dois ali vivos, então surgiu essa ideia minha e da Mari, da gente circular com esses espetáculos e de poder chegar a outras cidades, né? Da gente poder convidar, de fato é o Partícula, que é o nome do grupo, né? Partícula de Teatro, então o Partícula na estrada, por isso a imagem da Kombi, né? Que é uma imagem que eu tenho dentro de mim desde o início, que é aquela coisa do Man Baby, né? Entra na Kombi e sai pela estrada viajando. Para mim isso é uma realização adolescente, assim, quase, sabe? É fazer isso, sabe? O que eu mais gosto é estar com o pé na estrada. E aí encontrar outros artistas, entende? É muito bom isso, assim, uma realização de fato pessoal, artística, e poder levar esses dois solos, assim, eu entendo quando tu diz como que é isso, né? É um desafio, de fato, né? Eu encaro dessa maneira. É a minha profissão, né? É o que eu faço, então, tipo, eu tenho esse domínio, mas, assim, o domínio do artista ou de qualquer outra profissão, mas da arte, ela é altamente impermanente, né? Por mais que tu domine uma psicotécnica, que tu domine o texto, que tu domine a ação, é sempre ao vivo, né? O teatro é feito aqui e agora, ele só existe com o público, por mais que seja igual, ela sempre vai estar viva de alguma forma diferente naquele momento, então tu tem que estar com uma atenção ligada, e eu acho que isso me desafia como pessoa também, sabe? Eu gosto disso, fazer eu me sentir viva, assim, sabe? De verdade, fazer eu me sentir viva. E a vida está sempre desafiando, né? A arte desafiando a vida, e elas vão as duas juntas ali, naquela coisa, se movimentando. E eu não sei onde eu me realizo, assim. Então, justamente por eu me realizar nesse lugar, assim, eu acho que eu gostei dessa ideia que a gente teve, sabe, de levar um espetáculo infantil para as crianças, públicos bem distintos, né? Com as crianças a gente tem um propósito, aí de noite a gente tem um outro propósito, e eles falam, e como são dramaturgias... O Alma na Pele é uma dramaturgia autoficcional, né? O Copo de Alga não é exatamente autoficcional, mas um palhaço, ele não é um personagem, né? A minha palhaça, minha cura, ela não é uma personagem, né? Nenhum palhaço é personagem. O palhaço, ele é uma revelação da gente, assim, sabe, do que existe mais íntimo, mais guardado, é uma revelação da tua parte que tu mais esconde da sociedade. Ele mostra para a sociedade, é um reconhecimento, é um espelhamento no palhaço, é muito interessante de fazer. Palhaço, bufão, essas linguagens, sabe? Elas são linguagens bem desafiadoras, assim. E colocar Só uma perguntinha, quando tu diz que não é um personagem, a gente poderia dizer que é uma persona? De certa maneira, sim. É porque, assim, o palhaço, existem vários métodos, né? Vários estudiosos de palhaçaria, né? Existe uma linha de palhaçaria que é o palhaço de circo. Tem gente que não separa, tá? Que considera tudo a mesma coisa, mas no meu ponto de vista, o palhaço de circo é o palhaço da lona, né? Que, assim, esse eu não sei se eu teria coragem de fazer, assim, porque exige um nível de coragem, de exposição, porque é isso, a pessoa expõe de si, entendeu? Falando com uma linguagem bem simples, é uma exposição daquilo que existe de mais ridículo em ti, visível. Então, um palhaço, ele não ri da plateia, nem dele mesmo. Ele expõe dele e ele enfrenta a sociedade fazendo isso, entende? Porque quando ele expõe uma situação que é ridícula, que é frágil, que é constrangedora, ele lida com... O palhaço expõe suas fragilidades, né? Aquilo que a sociedade esconde, aquilo que dói na sociedade, aquilo que a pobreza, a fome, a dor, dessa maneira, ele expõe também tudo isso, por mais que seja completamente cômico. É a figura do palhaço que conta a história. Então, meio que um palhaço em cena
poderia se dizer que não importa o que ele está falando, mas é quem ele é que importa, entende? Tipo, é a figura dele que está mostrando ali para o público, para a sociedade. Eu estou botando a mão na frente da câmera. Está mostrando ali para o público, para a sociedade, e as pessoas meio que se refletem nessa figura, sabe? Elas se reconhecem ali, porque todo ser humano tem fragilidade, né? A gente é feito de fragilidade, e o palhaço não é feito só de fragilidade, né? Um ser humano é feito de tudo, assim, ele também é opressor, né? A gente tem tudo dentro da gente. A gente também oprime, a gente reprime, a gente é oprimido. Alguns são mais do que outros, né? Se a gente for olhar no sistema social mesmo, tem os opressores e os oprimidos, mas se você pegar 2 palhaços e colocar eles em cena para jogar, para criar uma cena de um pequeno argumento, qualquer um que seja, que meio que não importa, esse jogo pode mudar. Não necessariamente o opressor vai ser sempre o opressor e o oprimido vai ser sempre o oprimido. Dependendo do que acontecer em cena, esse jogo pode se transformar. Eu posso começar sendo opressora, daqui a pouco acontece alguma coisa que o outro... E assim é o jogo. E o risível é nesse lugar. Por que as pessoas... É o que é de mais desprovido de... É totalmente puro, assim. Tira a máscara, por isso que é um narizinho vermelho, né? O nariz vermelho é a menor máscara do mundo. É uma máscara. É uma máscara que revela. Ela não esconde nada. Ela revela. Por isso que o palhaço ele é puxado pelo nariz, né? Ele revela suas fragilidades para a sociedade. E as fragilidades pode ser qualquer coisa, né? Pode ser frágil de fraco, pode ser fragilidade por ser uma pessoa opressora. É um desequilíbrio, né? Não deixa de ser uma fragilidade em certos aspectos, assim. Então, não sei se era esse o caminho, mas comecei a falar de palhaçaria aqui. Mas é por aí. Então, tipo, a minha cura, ela não é uma personagem. Ela é a minha palhaça. Ela é... A gente poderia chamar assim, dependendo de um ponto de vista, de uma persona minha, que persona é algo... Não é bem uma persona, né? É um desmascaramento meu. E aí eu vou lá e me coloco naquela situação que é do espetáculo Um Copo de Alga, que fala sobre... vamos dizer que o pano de fundo, que não é um pano de fundo, porque é algo muito atual, né? É a ecologia, é a consciência que a gente precisa fazer que a sociedade perceba que isso é uma grande fragilidade humana, né? A gente deixar o planeta ficar desse jeito e não dar conta disso, e não, tipo, cara, como vai jogar um lixo no meio da rua, entendeu? É muito mais amplo que isso tudo, né? Mas ali a gente pega esses pontos. E aí, como eu, pessoalmente, sou do Cassino e amo o mar, a peça se passa na beira da... Não é na beira da praia, né? É como se fosse na beira da praia. Ela está na beira da praia. E aí ela entra em contato com essa criaturinha aqui, ó. Lindinho. Que é a Cira, essa é a pomba Cira. A Cira. Cira, E ela interage com a minha cura e ela vem despertar coisas, fazer a minha cura olhar coisas que ela tem, sabe? Como... Eu não sei se posso chamar de evolução, mas eu não vou dar um spoiler da peça aqui, né? Mas é sobre isso e tem essa relação das duas, que é bem interessante e que lida com o cômico nesse lugar também da fragilidade, né? É isso, tem que assistir. Vamos assistir, vocês vão ver. Não, a gente só fica... Tu tá falando e para mim só desperta curiosidade, né? Eu já fiquei pensando, tem que conseguir ver, né? O teatro tem disso, né? Ele acontece ao vivo, como a Lara disse, né? Então nem adianta gravar para te assistir, porque não é a mesma coisa, assim, né? Não é a emoção, né? O teatro tem o olhar, o que está rolando naquele momento, né? E puxando esse gancho da tua pergunta inicial, né? De onde surgiu isso tudo? Eu e a Lara, a gente trabalha juntas desde 2018, mais ou menos, né, Lara? Fazendo teatro, eu como produtora, a Lara como atriz, e com outras mulheres maravilhosas, também atrizes de Rio Grande, que a gente vai sempre tentando seguir regando esse contato profissional e de amizade, né? E
e sempre buscando levar o teatro para lugares menos comuns, digamos assim, né? Fazer do palco outros lugares também, né? Embora estar no palco de um teatro seja maravilhoso, eu adoro produzir coisa em teatro. Eu acho que eu e a Lara a gente sempre olhou nesse horizonte assim de buscar levar para outros públicos, trabalhar com formação de plateia, levar para outros lugares, para fugir desse senso comum. São duas aquarianas trabalhando juntas, então a gente busca sair desse senso comum, assim, do fazer, né? Então, são duas aquarianas e uma aquariana entrevistando. Ótimo. Olha só. Ai, que lindo! É o puro aquário do mar, do copo de alga. Copo de alga. Então, o sonho também é uma coisa muito real, assim, para o aquariano, né? Então, a gente pegou nesse projeto nós escrevemos ele na PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, né? Através de um edital do Estado do Rio Grande do Sul, com fomento do Ministério Federal, do MINC, Ministério da Cultura. Eu acho que a gente pegou muitos desejos que a gente tinha e colocou dentro de um único projeto, assim. Então, é a circulação, é expandir os territórios aqui do extremo sul, né? A gente sempre fez muita coisa, Rio Grande, Pelotas, né? Nessa ponte, assim. Então, a gente buscou expandir isso, então, levando para Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Rio Grande, porque é claro que a gente vai seguir sempre contemplando a nossa região, sempre que for possível. A gente pegou o nosso gosto e o nosso desejo de trabalhar com a escola, com a educação, com a formação de plateia. Então, tem um espetáculo que a gente envolve, a gente tem as SMEDs, as Secretarias de Educação de cada cidade como parceira nesse apoio. A gente pega as crianças na escola e leva até o teatro ou o espaço cultural. E a gente pegou o nosso desejo de fazer intercâmbio com outros grupos também. Então, além dos 2 espetáculos da Lara, que um acontece de tarde, Copo de Alga, para alunos da rede pública, o outro acontece à noite, a gente tem ainda um terceiro espetáculo de um grupo convidado da cidade, que também vai participar. Então, a gente pegou um grupo convidado de cada cidade. Cada cidade, isso, de cada cidade. Então, é um projeto grande, audacioso, e a gente fez uma grande mistura de muitas coisas que para a gente são importantes, assim, enquanto fazedoras de cultura, trabalhadoras da cultura, né? E conseguimos botar nesse projeto. A gente começou a escrever ele no ano passado, embora as peças já existam há mais tempo e a gente trabalha com elas há mais tempo. Começamos a escrever no ano passado e no começo desse ano, março ou abril, a gente teve o resultado da contemplação dele. Esses processos, eles são demorados, entre tu escrever e tu ser contemplado, se passam meses, né? E já estamos desde junho na pré-produção do projeto, uma equipe maravilhosa, e começamos na segunda-feira que vem a circulação. Então, é muita emoção, muita coisa junta que a gente gosta reunida, né? E para levar para o público, né? A gente brinca assim que o nome Partícula na Estrada convida, porque é esse convite, né? Para o público, para os grupos, para que estejam junto, para os meios de divulgação que divulguem, para a nossa equipe que esteja junto com a gente. Então é um grande convite assim para a gente fazer juntos essa circulação teatral. E estamos esperando o público, assim, muito animadas, muito ansiosas. É muito trabalho, né? O espetáculo é solo, mas é muita gente que trabalha por trás para que a entrega seja a melhor possível, assim, para o público, né? E todo o cuidado com a Lara, nossa atriz maravilhosa, assim, que é muita coisa envolvida, sabe? A gente vai tendo a dimensão do tamanho do trabalho, né? A gente está acostumada a fazer uma apresentação, né? Fizemos no ano passado, o ano retrasado, Lara, a Mostra Papareia, foi no ano retrasado, né? Foi antes da enchente, foi 2023. Uma coisa grande também, né? Foi uma coisa grande.
Fizemos lá em Rio Grande, no Teatro Municipal, a Mostra Papareia, onde a gente convidou diversos artistas da cidade, de dança, de circo, de teatro. Fizemos uma apresentação no teatro, foi muito bonito. E a gente está sempre inventando coisas e querendo trabalhar e mostrar a arte e envolver o público. Todos os nossos espetáculos têm um bate-papo depois com o público, nessa perspectiva de aproximação, né? O público precisa ver que o artista é real, que o fazer arte é real, né? Então a gente busca isso. Os espetáculos da noite, eles vão ter tradução em Libras também, então a gente também convida o público com deficiência auditiva que vá até o teatro, que serão assim muito acolhidos. Então são diversas coisas que a gente botou num liquidificador e vai tudo para a Kombi. E aí, entre um espetáculo e outro da noite, a gente vai ter um momento literário também, com alguém, com um literato da cidade, que vai levar algum texto, né? Que é o intervalo, porque o primeiro espetáculo da noite é do grupo convidado, aí tem um intervalo para preparar o Alma na Pele, que é o último, que é o meu, e aí, neste intervalo, vai ter uma atração literária. Intervenção literária, a gente ficou com esse nome, né? Isso. Em Santa Maria e em Rio Grande, né? Em Porto Alegre não vai ter. Porto Alegre, a apresentação vai ser num lugar muito legal. É um espaço cultural bar, né? Seguindo essa nossa perspectiva de estar sempre buscando lugares diferentes também. Aonde então, vai ser, Mari? Vai ser no Zona Cultural. No quarto distrito? Isso, entre quarto distrito e Cidade Baixa. Eu acho que eles se localizam como Cidade Baixa, mas é pela área ali, na Alberto Bins. Na Alberto Bins. E é um espaço bem inovador, assim, que propõe isso, de que a noite seja artística também, né? Fugindo desse lugar. Que a gente ocupe o espaço, né? O espaço da arte, o espaço cultural à noite, né? E fugindo desse lugar, geralmente o que tem à noite, o que tem na noite é música, né? São músicos cantando cover, geralmente, né? É uma batalha para o trabalho autoral da música estar também preenchendo esses lugares, né? E eu também trabalho com música autoral, então também essa discussão faz parte do meu universo, assim. Então, esse lugar, o Zona Cultural, eles buscam levar a arte do teatro para o espaço da noite também, assim. Então, é um espaço muito legal, assim. A gente está super feliz de conectar com esse lugar, ao mesmo tempo em que a gente conecta com o Vitório Facim, que é um teatro, um espaço cultural mais cara de teatro mesmo, né? Já tradicional em Santa Maria e com uma trajetória, assim, uma influência na vida da Lara também. Em Rio Grande, a gente vai fazer no Céu das Artes, que é um dispositivo da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, que tem parceria com o MINC, Governo Federal, mas é um dispositivo que oferece cultura, arte, esporte, livraria, biblioteca para a população. Então, quer dizer, a gente está frequentando diferentes formatos de espaço e mostrando e vivendo. A gente não quer provar nada para ninguém, né? Não é isso, né? Mas mostrando para nós e para o nosso público que estiver lá e para os artistas que estão com a gente que a arte tem múltiplos lugares para ocupar e que a gente pode, deve, merece estar nesses lugares, assim. E essa é um dos principais motores nossos, sabe? Que é justamente fazer esse movimento, por isso o convida, né? Como a Mari estava dizendo, assim, que é um convite, além do convite aos grupos das cidades, é um convite às pessoas entrarem nesse movimento, sabe? Da arte, do teatro, né? Que ela acaba talvez um pouco menos hoje em dia, mas ela ocupa um lugar meio erudito, assim, sabe?
meio distanciado do povo, né? Então, o que a gente quer com isso é justamente assim, ó, tacar o martelo nessa parede, entendeu? Pode, independente da linguagem do teatro, independente de como se faz teatro, de como que o ator e a atriz se comportam em cena, o teatro tem que ser popular, ele tem que ser falado eu sempre bato nessa tecla, sabe? Tem que ser conversado e todo mundo tem que ter a vontade, pode ter a vontade e o direito de ir ao teatro, sabe? Chegar no teatro assim como as pessoas apertam um botãozinho da televisão para assistir qualquer coisa. Por isso também é tão fato no final, né? É para popularizar e é isso. Tu tá falando agora, Lara, eu estava me lembrando que para as pessoas, às vezes é muito difícil delas chegarem ao teatro, né? Elas se sentirem autorizadas a ir ao teatro. Tu tem um público que vai ao teatro e tem outro que não costuma frequentar porque nem sabe muito bem como é que funciona. Não estou fazendo distinção de classe média, classe alta, classe baixa, porque a gente tem esse mix em todas as classes, digamos assim, econômicas, né? Mas quando a Mari falou do ônibus que vai buscar as crianças na escola, né? Isto é de uma... dizendo para as crianças, como vocês são os futuros espectadores, né? O futuro público, né? que vai saber como chegar ao teatro, como é que faz para chegar, né? E entender o que é teatro. Né? Então, e a relação que eu vejo assim, no teatro, mesmo que tu grave, a peça seguinte já não é igual àquela que foi gravada. Né? Porque teatro gravado já deixa de ser teatro, né? Ele passa a ser um porque é da relação ali momentânea daquilo que está acontecendo naquele momento. Ela é muito presencial, né? Ela é muito alma, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença quando vocês fizeram um projeto que as crianças incluíram no projeto, né? Um ônibus fretado que vai lá e vê assim, vocês falam um monte de gente trabalhando para que isso aconteça. A importância das leis de incentivo, né? Olha a cadeia, né, de profissionais que envolve para fazer isso. É um monte de gente. Desde do dono do ônibus que vai fretar, o motorista do ônibus, né? Hotel, restaurante, né? É uma rede imensa. Os profissionais da área de que vão fazer divulgação. Como é que é? Desculpa. Mexe na economia da cidade, de fato, né? Não é só o artista que se movimenta. A cidade inteira, socialmente, economicamente, culturalmente, tudo se movimenta para que aconteça, né? Quando tem verba, né, no caso. E a saúde, e assim, pensando em termos de saúde da alma, né, que é o nome do programa, na Papareia, pensando do quanto a saúde psíquica necessita do teatro e dessa identificação possível com o teatro, né? Porque a atriz vai dizer de coisas lá do meu íntimo, no caso a atriz, mas enfim, da possibilidade da identificação, do sentimento que eu posso nominar, porque é isto ali que eu sinto, né? Isso o teatro permite, né? Tudo bem, tem o cinema, tem o documentário, tem um monte de coisa, tem um livro, mas o teatro tem o aspecto do olhar, a gente enxerga, e eu acho muito engraçado que o ator olha também para quem está ali, né? A atriz olha, enxerga, está no palco, enxerga as pessoas, né? E fico pensando, né, nesse espetáculo noturno, né, do que se trata, né? Alma na Pele é o nome do espetáculo. Pois é. Quem quer dizer isso, né? O nome, para mim, Alma na Pele, assim, já é de uma potência enorme, né?
ele fala muito desse universo muito humano, assim, né? Ele é uma autoficção, ele fala um pouco da minha história, mas ele vai para um lugar justamente onde acaba atravessando as humanidades, as pessoas, a história das pessoas, porque as pessoas em algum ponto se reconhecem, sabe? Em algum ponto já viveram coisas parecidas, ou nem que às vezes não é nem elaborado, que tipo, isso tem esse nome, mas existe um atravessamento humano, sabe, de atmosfera, assim, de sensação, de emoção ali no momento, que é bem interessante, assim. E o Alma na Pele, ele nasceu na pandemia. Esse foi na pandemia mesmo, não foi depois, não. E ele nasceu de um momento muito profundo meu, assim, né? A gente, da humanidade toda, né? Tava todo mundo na pandemia, isolamento, tudo aquilo, né? Eu tinha, nesse processo, eu comecei a escrever, né, a resgatar, assim, as minhas raízes, a escrever minhas histórias. Muito daqueles textos, lembra, agora fazendo um aspas, daquele grupo que a gente participava juntas? Muito daqueles Sim, textos que eu levava. com o André. Isso, com o André. Muitos daqueles textos são parte da dramaturgia, assim, hoje em dia. E ele vem desse resgate, assim, das raízes, do resgate principalmente do feminino, sabe, de um fortalecimento feminino, de um auto-reconhecimento. Aquela época eu tinha acabado de ter uma perda gestacional espontânea, assim, né, e era algo que eu desejava muito, né, era ter um filho, no caso, e aí eu sonhei com essa filha, né, naquele período ali, eu sonhei com ela foi super curto, assim, tipo, nem chegou a se gerar, foi 7 semanas. Mas esse período de 7 semanas foi algo assim, surreal na minha vida. Me transformou para sempre, assim. E eu sonhei com essa menina, e desse sonho nasceu um texto que se chama Ana Luz, que é o nome que eu dei para ela, e desse nome nasceu uma cena. Então, o espetáculo Alma na Pele meio que nasce desse redor. A partir dali, eu fui puxando essa relação com o feminino, eu fui buscando a relação com o feminino da minha família, a minha mãe, as minhas avós, e fui buscando quem eu sou, sabe? Onde se atravessa. E aí o espetáculo, ele passa justamente dentro de um sonho lúcido, porque ele nasceu de um sonho quase lúcido, porque eu lembro exatamente do sonho, né? O espetáculo se passa dentro de um sonho lúcido, onde é uma personagem que eu não nomino, ela não tem um nome, é uma personagem, é uma autoficção, né? Eu também não chamo de Lara, porque ela pode ser qualquer A, B, C, entendeu? As pessoas podem se reconhecer. E é um personagem que está vivendo dentro de um sonho, tem situações reais que eu vivi na minha vida, e ela entra nesse sonho para buscar sinais de memórias, de coisas que aconteceram no percorrer da vida dela, desde a primeira infância, de quando ela era bebê, até aquele momento. Sinais que o que ela quer é revelar para ela mesma o que faz ela voltar sempre para o mesmo ciclo. Esse ciclo que a gente vive na vida, sabe? Que muitas vezes a gente cai no mesmo ciclo de dor e sofrimento e tipo de relações que acabam sendo tóxicas ou de e aí ela quer buscar isso, e no caso é uma busca pessoal minha, né? Eu sempre fui muito buscadora de mim em terapia, né? Sendo paciente, no caso não como terapeuta, sendo paciente, na escrita eu sempre busco isso, né? Com meus caminhos, assim, sempre tem uma busca muito profunda de mim mesma, e a arte não é diferente. A arte, para mim, é um instrumento de transformação, primeiro pessoal, porque eu, como artista, tenho que me trabalhar para fazer, e depois como reflexo social, né? Então, chega nas pessoas, de alguma maneira. Para mim, esse é o instrumento mais preciso da arte, assim, sabe? E aí ela fala sobre isso, ela vai buscar isso, ela encontra algumas coisas, e ela vai vivendo algumas situações da vida dela, encontrando pessoas dentro desse sonho, e aí tem que ver para ver a história. Exatamente. Mas esse é o argumento. Tu estava falando, Lara, e eu estava aqui pensando que reforça a ideia que eu tenho, né, de que
teatro, ele nos ajuda a nominar, a nominar sentimentos, a nos reconhecermos em cenas, em personagens, em situações. Né? Eu acho que muitas vezes, eu não acho que seja todas as vezes, mas muitas vezes o teatro é terapêutico. Né? A gente... Não é terapia, mas ele acaba se tornando terapêutico, né? É terapêutico, assim como um bom filme pode ser terapêutico, assim como várias coisas ligadas à arte, né? A arte em si pode ser terapêutica. E o teatro, a diferença é que ele é mais, eu acho, mais visceral. Né? Que é através do corpo, né? E ele é ao vivo, né? De maneira artística. Né? O que está acontecendo instantaneamente na tua frente. Né? Ao contrário de um livro, um livro tu lê, mas é uma coisa que alguém escreveu em algum lugar, tu não sabe onde, tu não sabe com que caneta, que computador. O filme também, né? O filme, tu vê um recorte de... Uma vez eu vi um documentário sobre uma atriz que eu não me recordo agora o nome dela, e tinham muitos diretores de teatro, né, que dirigiram ela, falando sobre, muito legal. E um dos diretores disse uma coisa que me marcou muito, assim, enquanto apreciadora da arte, enquanto produtora também, né? Ele disse que a diferença entre teatro e cinema é que para o cinema é preciso muita mentira para fazer uma verdade. E para o teatro é preciso muita verdade para fazer uma mentira. Então, o público que está na plateia de um teatro, vendo aquela verdade toda acontecendo ali, impacta de um jeito diferente, né? De um cinema, telona, sonzão, mas é uma verdade que está exposta ali no palco, né? Seja num solo, seja numa peça com muitos espetáculos. Então, o teatro promove esse contato instantâneo e momentâneo. Tu não volta, tu não aperta um controle remoto e volta à cena. Né? Ele é instantâneo, ele é naquele momento. Então, eu acho que essa é uma das belezas do teatro. E se tu for repetir, a cena é diferente, pode ser no mesmo teatro. Ele fica eternizado na sensação de quem vê, né? No universo de quem vê, assim, em algum lugar ele fica, sabe? E uma coisa que eu sempre gostei muito de trabalhar com a Lara, assim, a Lara, ela acredita muito na técnica, né? E quando ela falava do palhaço, né, que o palhaço não é um personagem, eu fiquei também refletindo sobre isso, né? Embora não seja um personagem, é preciso muita técnica para fazer sair esse desmascaramento todo da tua verdade, da tua fragilidade, de uma forma que, ainda que seja ridícula, mas de uma forma precisa, né? Então, a Lara é uma atriz assim que busca muito a técnica. Então, mesmo com muito ensaio, mesmo com muita técnica, se hoje ela apresentar o espetáculo e amanhã ela apresentar no mesmo lugar, no mesmo horário, e eu estiver lá assistindo, eu já assisti os espetáculos da Lara diversas vezes e cada vez é um novo espetáculo. Né? Então, o teatro tem disso. Então, inclusive, o espetáculo de Santa Maria é um espetáculo que muita gente em Santa Maria já deve ter assistido. O espetáculo de Porto Alegre, muita gente em Porto Alegre, não os da Lara, né, os dos grupos locais, mas o convite é para irem assistir, porque o teatro é sempre novo. O teatro é sempre um novo teatro, é sempre uma nova peça. Né? Então, são ótimos que vão estar nas cidades, assim, sabe? Maravilhoso. Aqui de Rio Grande vai estar o Você Sabe Quem, Você Sabe Quem de teatro, e em Porto Alegre tem o Grupo Capitu, que é a Elisa Lucas, que é daqui de Rio Grande, inclusive, ela mora em Porto Alegre, né? Tu conhece a Elisa?
ela é daqui. Em Santa Maria é o pessoal do CIA Retalho de Teatro, CIA Isso, Teatro de retalho de teatro. É só gente muito qualificada, assim, sabe? E assim, eu estou muito feliz com os grupos que vão estar juntos, assim, vai ser um lindo movimento, vai ser uma circulação emocionante de se viver, assim. A gente sabe que vão ter desafios pelo caminho, como sempre, mas não tem graça se não tiver. Então, e para concluir o raciocínio, assim, eu acho que é por isso que a arte é tão caçada, né? Quando movimentos de caça às bruxas começam a acontecer, né? A arte, as mulheres são as primeiras a serem caçadas, silenciadas, né? As mulheres, porque têm esse potencial, essa força mesmo de união, de mudança, de transformação, de revolução. E a arte, e aqui falando do teatro especificadamente, porque promove essa reflexão e esse encontro da pessoa com ela mesma, o encontro de ir ao teatro, assistir uma peça, né? Então, é uma resistência, né? Tá também levando uma resistência e uma celebração, né? Estar levando nesse momento da história mundial, da história do Brasil também, está fazendo essa circulação, convidando as pessoas a estarem juntas, a estarem refletindo, a estarem se emocionando. A emoção também é uma resistência, né? Se permitir chorar, se permitir sorrir, se permitir viver isso dentro de um teatro, dentro de um espaço cultural, se permitir essas vivências é trabalhar com a saúde da alma, né? Se permitir ser afetado, né? Uhum. Quando nos afetamos com alguma coisa, né? Do afeto, né? É isso mesmo. É muito significativo. Eu gosto muito dessa palavra afetar, né? E a Lara, assim, essa peça a pele... Alma na pele. Alma na pele. É que eu fiquei pensando com a história que a Lara estava trazendo, né, com a sinopse do que ela traz, né, esse afetar, né, afeto, né, o trabalho é a questão do feto, né, tem toda uma questão do afetar, afeto, né, com um A com um hífenzinho, feto, um afeto de amor, né, então assim, é intenso, né, a gente pode ir pensando que as pessoas se permitirem ser afetadas é muito significativo, né? Nos trazer ou nos colocar em contato com a nossa própria humanidade, né? Num tempo tão difícil em que a gente tem um contraponto importante no sentido de ir destituindo a humanidade, né? Parece que a gente que tem uma linha puxando para a perda da humanidade, né? De uma frieza, né? O teatro traz de volta assim, esse tipo de trabalho vai botando em contato, né? De novo o humano de cada um, né? A humanidade de cada um. O teatro faz isso, mas o que tu estava trazendo lá, né, nessas sinopses e no que tu estava falando, Mari, dessa questão mais ampla de trazer o público, de agregar o público, né, e da forma como está sendo colocada, a sensação que eu tenho é que é de humanizar, né? De trazer, de humanizar, de nos humanizar. Olha, aqui, ó, a gente é humano, vem, tem sentimento aqui, tem afeto, tem coisas que acontecem que a gente precisa entender, sentir, elaborar, pensar, fazer reflexão, seja criança, adolescente ou adulto, né? Com certeza. É desta forma que eu estou entendendo.
Porque assim, para nós e para mim como artista, o teatro, ele vai, para mim, eu acho que para todo artista que encara isso de verdade, ele vai muito além do entretenimento só, né? Que é aquele lugar que tu vai lá para relaxar. Tive um dia super difícil, vou lá olhar qualquer coisa lá para... Ele vai, e é justamente isso que é interessante popularizar, né? Popularizar a ideia de que o ser humano tem que ser movimentado, tem que ser tirado das caixinhas dessa coisa que vai fechando a gente, né? E assim, alienando, né? Que é alienável, né? Essas coisas alienadas, né? E a arte, o teatro, ele entra nesse lugar de um jeito poético, através do corpo, né? De um jeito artístico, mas que ele traz esse desenho artístico no palco e as pessoas são afetadas, transformando a atmosfera. Não é só de uma maneira racional que elas são afetadas, não é só entendendo uma história. Quando o teatro acontece, porque ele é feito ao vivo, então sim, pode ter um maravilhoso ator, uma maravilhosa atriz que está lá no palco, eu não sei se as pessoas sabem disso, e o espetáculo pode não funcionar. Não é porque ele é bom que o espetáculo vai funcionar. Está sendo feito ao vivo, naquela hora. Então, todas as circunstâncias que rodeiam aquele momento, de alguma forma, interferem naquele momento, né? Por mais que tu vá fazer uma mesma estrutura de espetáculo, assim, a ação do que vai ser feito, é como a Mari disse, toda vez que ela vê, tem o que chega nela tem alguma diferença, mesmo que seja a mesma história, né, Mari? Porque é isso que tudo, de alguma maneira, interfere. Então, esse domínio do artista, ele é um domínio, não é algo duro, rígido, não é uma técnica dura, ela é uma psicotécnica, assim como o psico da gente é impermanente, né? Ele também atravessa a técnica do ator, então ele é vivo, está sempre vivo, sempre fermentando, assim, sabe? E isso chega nas pessoas, né? E quando o público se transforma ali naquele lugar, assim, então, para mim, fazer teatro também é um ato político, é uma política poética, do meu ponto de vista. Ser uma atriz que busca essas coisas, eu tô também agindo politicamente no mundo, quando eu vou pro palco e chego nas pessoas, seja lá a forma que for, seja cômico, seja infantil, seja o que estiver sendo falado, eu atravessar o público de algum jeito, eu estou interferindo politicamente na estrutura daquela pessoa, e a pessoa em mim, né, porque ela me devolve, entendeu? Eu não estou ali que nem Deus, eu estou ali aberta, querendo me transformar também. Então essa troca tá lá, é ao vivo, né, gente? Completamente ao vivo. Ainda mais se não tiver a parede, aquela invisível do palco, eu estiver vendo a pessoa, nossa, é meio que se funde com a pessoa. E é interessante isso, né? E é isso, né, Lara? Porque o teatro tem ali o artista se expondo, né? E não necessariamente expondo a sua vida, mas se expondo enquanto artista ali, né? E que encontra um público que está ali também com a sua história, com as suas vivências. Então, promove ao vivo. O teatro tem a capacidade de promover esse encontro ao vivo, né? Entre quem está no palco e quem está na plateia assistindo, assim. E o que é ao vivo ali, tem como tu mascarar. Tu pode tentar enganar, né? Mas tu vai sentir, tu não tem como ir para o próximo vídeo, né? Tu tá ali, tu pode te levantar e sair, como a gente vê. Esses tempos teve uma apresentação de um grupo aqui de Pelotas, e a peça já tem muitos anos, e é uma peça com um tema político de fato, assim, não só um simbologismo político, assim, e teve gente da plateia que se levantou para ir embora. Então, tu pode não concordar com o que tu está vendo e te retirar, mas tu não pode fingir que tu não viu e ir para o próximo vídeo para passar para a próxima distração, né? Passar, zapear o canal, mudar a tela do celular, né?
E nesses tempos que a gente vive, assim, de tanto distanciamento das pessoas, delas mesmas, assim, e essa alienação, esse emburrecimento, que é também um modelo de mundo idealizado por tantos, assim, né? O ir ao teatro, se permitir viver esse encontro, se vestir de si, né? O que a gente busca também com esse espetáculo é que o teatro saia da pompa, né? E vá para o pé no chão, assim, né? Então a pessoa não precisa se vestir muito bem para ir ao teatro, ela tem que estar vestida dela e aberta a esse encontro, assim. Então é uma resistência grande e uma recuperação, um resgate dessas partes humanas que a gente tem, assim, Uma né? arte humana, né? Feita exatamente por humanos. Hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade adoecida, assim, né, Carla, Lara e quem está nos acompanhando aqui, né? Porque a gente não está buscando viver as coisas de verdade, a gente se distrai, né? A gente não tem mais tempo de folga. Tu tá esperando num consultório médico. Eu esses dias fui no médico, eu falei, gente, cadê as revistas aqui desse consultório? Não tem É mais uma revista. telinha. Ou uma tela, cada um na sua É. tela. No sinal, tu para no sinal do trânsito, tu pega o celular. Tu tá esperando alguém num lugar, tu não tá mais vendo o que está acontecendo, tu tá vendo o que está virtualmente acontecendo. Isso é o que tu falava antes, né, Mário? De perder o horizonte. É, Não pode perder o horizonte. E eu achei muito interessante também essa questão que tu trouxesse, né? Eu gostei muito da política poética que a Lara mencionou, mas também. tem uma coisa que eu fiquei pensando quando tu fala das pessoas poderem sair da peça porque não gostaram ou porque se incomodaram. Não importa. Importa que de alguma maneira afetou. Afetar Exato. não é só coisas boas. Afetar é, é O desconforto também é afetar, afeto, o né? Está desconforto. dentro do afeto, né? O afetar é um verbo mega amplo, né? E aí, bom, aí tem que lidar com os sentimentos e as emoções, principalmente, que surgiram ali. Com Porque certeza. não tem como zapear, como tu disse, né? Aconteceu, tá ali. Né? A emoção rolou ali. Não gostei, fiquei incomodado, né? Saí e vai ficar com esse negócio reverberando e provavelmente vai sair falando e comentando e vai ficar dias falando sobre isso. Afetou. De alguma maneira foi provocativa, né? Humanizou. Mesmo que não goste, a semente do humanizar está ali, entendeu? E Pelo menos como eu percebo. nesse mundo acelerado, as nossas emoções, a gente já substitui por uma outra facilmente, né? Então, se eu não gostei disso, se eu tô triste, se eu tô com raiva, rapidamente tu disfarça e tu joga para debaixo essa emoção com uma nova distração, com qualquer outra coisa que a gente não entra mais em contato com as emoções, né? Então, é difícil, eu acho isso uma perda, assim, né? Uma involução que nós estamos tendo, né? Daí a importância desse trabalho de vocês, né? Exato, e a gente, claro que a gente sabe, né? A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar algumas pessoas. De repente pode ser uma ou duas, pode ser mais, mas o importante é esse fazer provocativo, político, poético, humano, de afeto, que a gente acredita e que a gente está fazendo o que a gente acredita, né? Então eu acho que isso já é uma revolução. É uma revolução, Vamos... é a nossa pequena revolução, assim. Só uma coisinha, que mesmo que eu acho que a função do artista até nem é o objetivo mudar o outro, né? O artista faz uma arte
para se também, como através da sua própria humanidade, isso vai ser um reflexo natural quando estiver lá. Então, porque eu não gosto muito, eu acho meio pesado pensar que eu vou estar lá com o foco de pensar, vou mudar o outro. Não é isso, né? Não é sobre isso. Eu estou principalmente me transformando e o público é um reflexo para mim também, né? Então, a gente como humano, algo, para mim, algo muito generoso, assim, sabe? Se abrir como humano, tá ali, e é uma troca humana. Assim como eu posso ir para uma manicure, fazer minhas unhas, eu vou ter uma troca humana com ela, ela pode me transformar, né? A arte, nesse ponto, faz isso também. Ela é uma troca humana, através da beleza artística. Beleza, não quero falar em bonito, pode ser bem forte também, e não deixa de ser beleza, né? Então, é isso, assim, nesse lugar. A gente vai estar no final já, eu queria só que a gente pudesse fechar com você, com o que vocês quiserem falar e poder dizer como é que a gente pode ver, se tiver em Porto Alegre, se tiver em Santa Maria, se tiver quando começa. E um último detalhe, agora apareceu bem certinho a produtora e a atriz, né, nas suas falas. A produtora tem um olhar de um jeito, Ela né? é ótima, essa mulher. Ela é ótima. A atriz de outro, né? Então, assim, olha o complemento ali. Então, aguardo que vocês possam nos dizer para a gente poder ir encerrando a live. Tá, eu vou dar o serviço, Lara. Eu dou o serviço, depois eu me... Alice, vai. Isso. Então, vou finalizar agradecendo muito, Carla, Rádio Papareia. Sou muito fã e admiradora do trabalho de vocês. Obrigada sempre pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo, Carla. E vou convidar, Partícula na Estrada convida, né? Vou convidar quem está nos acompanhando, se estiver em Santa Maria, dia 20 de outubro, próxima segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, no Teatro Vitório Facim. Se estiver em Porto Alegre, dia 21, próxima terça, a partir do mesmo horário, 7h30 da noite, no Zona Cultural. Em Pelotas, a apresentação é no dia 24, mas ela é dentro de uma escola para alunos daquela escola. Estaremos na Escola Barreto, no Laranjal, uma escola que foi fortemente atingida pela enchente, né? Então também tem tudo isso envolvendo, né? Falamos muito de pandemia aqui, mas a enchente foi um desastre muito recente, que a gente ainda está sobrevivendo a isso tudo, né? E em Rio Grande, no dia 29 de outubro, o encerramento desse projeto na cidade natal da Lara. Estamos muito felizes de encerrar lá. No dia 29 de outubro, então, a partir das 7h30 da noite, no Céu das Artes. Todas as informações mais detalhadas no Instagram, partícula.artista. Todos os espetáculos são gratuitos, mediante lotação do espaço. Não precisa retirar a senha, é só chegar e sentar no seu lugar, mediante a lotação do espaço, né? Então a gente pede para o pessoal chegar cedo e acompanhar nas nossas redes o horário de abertura de cada um dos lugares. Os espetáculos da noite contam com tradução em Libras. E muito obrigada, a gente espera. Quem puder ir nos assistir, dar um abraço, bater esse papo no final, vai ser um prazer. Esse aqui, ó. Partícula.artista, ao contrário. Ah, é o contrário. Isso. Então vamos trocar. Espera aí. Tá. É ao vivo. Ah, não, aqui é tudo na hora, mesmo que fique gravado para as pessoas. Para quarta, agora está acontecendo e a gente não vai corrigir, porque é assim mesmo. É isso aí. É isso. Deixa eu ver. Agradecer, Carlinha. A gente tem muitas trocas boas, né? É isso aí mesmo, partícula.artista no Instagram. Nos sigam, tem tudo lá, tem então, um material. A nossa equipe está incrível, assim, eu estou apaixonada por essa equipe, quero levá-la embora comigo para São Paulo, todo mundo quer. Queria um xerox de cada um para levar para lá, xerox que ajam. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, assim, porque esse espaço que tu criou aqui, ele é um espaço vivo, sabe? É um espaço de verdade, assim, estou muito feliz de estar aqui, a gente tem uma troca real aqui. Dá para falar de coisas profundas,
dá para ser a gente, assim. Então, estou muito feliz mesmo. E quero convidar todo mundo, né, que estiver num dos lugares onde a gente vai apresentar, Santa Maria, Porto Alegre ou Rio Grande, as crianças em Pelotas vão nos assistir, que estarão lá na escola, que vão nos assistir para a gente ter esse momento junto, sabe? Esse momento de algo muito vivo acontecendo, é uma troca real, sabe? Para que a gente possa sentir isso junto, sabe? Nesse momento da troca artística e depois aquele bate-papo, Rosana, pipipi, coraçãozinhos. Aquele de bate-papo que vai ser justamente para essa abertura, né? Para as pessoas perguntarem o que elas quiserem, para justamente aproximar o público do fazer teatral, né? Que, ao meu ponto de vista, ele tem que ser simplificado no contato para as pessoas terem vontade e não ter medo de ir, sabe? É todo mundo gente, é todo mundo normal, entendeu? Não é genialidade que está ali dentro, são pessoas fazendo teatro. Então é isso, tem que ir lá para fazer essa troca humana, sabe? Então é isso, quero convidar todo mundo, estou feliz. Sobre ser todo mundo normal, eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. É um normal meio... Tô brincando. Então, assim... agradeço por demais a presença de vocês, assim, o aceite, né, desse convite, e eu fico, não tem como descer, mas eu fico com invejinha de quem tem a oportunidade de assistir. Quando eu estiver em São Paulo apresentando, vou continuar apresentando aí, né, e tu vai. Agora talvez fique mais fácil. Vou conseguir agora já estou me adaptando mais nessa mega cidade aqui. E que as pessoas deixem o seu joinha, né, que se inscrevam no canal para a gente chegar mais longe, compartilhem para divulgar, né? Vai ao ar na quarta-feira. A gente está fazendo ao vivo agora, mas vai reprisar na quarta, que é o horário de saúde da alma. E agradeço demais, assim, desejando, sei lá, todo sucesso. Eu sei que a palavra é outra para quem é teatro, mas eu prefiro continuar. Chegou a vir aqui, né? Chegou a vir aqui a falar. A gente entende. Ontem a minha neta pequenininha de 5, a gente não pode dizer um palavrão que ela já fica, uma palavra que ela acha que seja palavrão, às vezes não às vezes qualquer coisa que ela não consegue entender, se é palavrão, não pode ser palavrão. Aí eu digo uma palavra bem longa para ela, isso é palavrão. Palavra longa, né? Palavra grande. Então, aí a gente brinca com isso. Então, desejo demais todo sucesso e agradecer as duas, que são muito, muito especiais. E, enfim, que as pessoas possam curtir bastante. E muito obrigada. Eu vou botar uma musiquinha aqui que o meu genro, Lauro Dádio, botou aqui, que é da Paola Kiss, que é da região, então... Da Paola. Vou terminar com ela, não sei qual é, vamos ver qual é a música. A da Paola vai ser boa, a gente sabe que sim. O nome é Pão com Mel. Muito boa, qualquer uma delas vai ser maravilhosa, é uma grande artista da região aqui também. Então, hoje, o sul Extremo do sul. Sul, Extremo Sul presente. Extremo Sul do Sul. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada também. Até logo. Tchau, tchau. 4h32 da tarde. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com